Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo referente a esse livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, um livro da editora Árvore da Vida. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10. O capítulo 10 dá início a 4 mensagens, 4 capítulos referentes à queda do homem. Nos capítulos anteriores, nós vemos que Deus desejava se relacionar com o homem. Então foi falado sobre o plano de Deus para o homem. Então esse Deus triuno, ele tinha a intenção de criar o homem e se relacionar com o homem. E o homem foi criado de uma maneira especial para que esse relacionamento acontecesse. Então aparentemente nós vemos Deus pronto para se relacionar com o homem criado de uma maneira especial, mas alguma coisa aconteceu nessa história que aparentemente frustrou os planos de Deus, né? O homem, nesse intervalo de se relacionar com Deus, ele sofreu 4 quedas. A primeira queda é em Adão, a segunda queda aconteceu com Caim, a terceira queda foi na época de Noé e a quarta queda é referente à Torre de Babel. Mas graças a Deus, na sequência, nós veremos que Deus preparou um grande plano de salvação para o homem. Então, aquela história que aparentemente havia sido estragada, Deus conseguiu reverter, preparando para o homem uma grande salvação. Essa primeira queda, a queda de Adão, ela está descrita no capítulo 3 de Gênesis, mas o capítulo 1 de Gênesis, que é o primeiro livro ali da Bíblia, é falado sobre a criação dos céus e da terra. No capítulo 2 tem descrito a formação do homem e a formação da mulher. E no capítulo 3 é nos apresentado a queda do homem. Em Gênesis, no capítulo 1, no primeiro versículo diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 fala: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então nós cremos que entre o versículo 1 e o versículo 2, alguma coisa aconteceu que tornou a terra sem forma e vazia. Nós sabemos que Deus não é um Deus de criar nada sem forma e vazio. Nosso Deus é um Deus perfeito, o que Ele faz é perfeito. Ele é um Deus de propósito. Então entre o versículo 1 e o versículo 2, teve um período de tempo muito grande, onde alguma coisa aconteceu. Não dá para a gente falar aqui agora nesse vídeo, mas inclui a rebelião de Satanás. A gente sabe que Satanás era um anjo, né, um arcanjo, Lúcifer. Então ele se rebelou contra Deus, ele foi jogado até na terra, ele foi julgado e jogado na terra, e por isso a terra se tornou sem forma e vazia. Isso a Bíblia descreve também, não tem como nós abordarmos esse assunto agora. Mas é interessante que no versículo 2 Deus começa a restaurar a terra, né? E aí fala sobre o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, e depois no sexto dia, o sétimo dia, o Senhor descansou. No capítulo 2 fala sobre a formação do homem, a formação especial do homem. E no capítulo 3 fala sobre a queda do homem. Então, a intenção é não que nós vamos ler todos os versículos. O capítulo ele não fala sobre todos os versículos, mas ele fala sobre alguns princípios que são fundamentais. O primeiro princípio que nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, mostra que Deus ele não quer fazer as coisas sozinho. Deus ele criou todas as coisas, do nada Deus fez existir o que nós podemos ver, mas Deus chamou o homem para participar com ele da sua obra. Então aqui no versículo 15 do capítulo 2 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus deseja que o homem participe da sua obra. Deus não exigiu que o homem criasse as coisas. A criação é uma obra de Deus, mas Deus deseja que o homem participe da sua obra, participe na administração e na execução da sua obra. Por isso Deus falou para o homem, colocou o homem no jardim do Éden e disse para ele cultivar e guardar o jardim. O segundo princípio
mostra pra gente que Deus, ele quer que o homem participe, mas ele dá, por meio da sua palavra, orientações para que o homem se torne um cooperador dele. Então ele não apenas chega e fala, olha, faz do jeito que você quiser. Deus mostrou para ele como fazer. Então ali a partir do versículo 16 fala assim, e o Senhor lhes deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, por meio da sua palavra, Deus deu uma orientação para o homem. Então, isso é bastante interessante. Deus nos chama para cooperarmos com Ele, para participarmos da sua obra, e Deus, por meio da sua palavra, nos dá uma orientação. Isso é um princípio também. Deus nos dá uma orientação do que fazer, de como proceder, para que nós possamos cooperar com Ele. O terceiro item, também bastante interessante, é que Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim. Ou seja, Deus, colocando a árvore da vida no centro do jardim, mostrou para o homem que a árvore da vida deveria ser o centro da vida do homem. Então, quando nós olhamos para essas duas árvores, nós vemos a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus desejava que o homem vivesse por meio da vida de Deus. É interessante que a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore onde tem dois lados. Existe o bem e existe o mal. Uma vez que nós tentamos servir a Deus fazendo o bem, nós temos que ver que esse bem e mal estão na mesma árvore, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Deus não quer que nós vivamos pelo certo e pelo errado, pelo bem e pelo mal. Deus deseja que nós nos alimentemos da sua vida. Essa vida crescendo dentro de nós nos torna habilitados para sermos cooperadores de Deus. O quarto princípio, também bastante interessante, nós vemos que Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim, colocou a árvore do conhecimento também ali no jardim, e no meio delas, Deus colocou o homem numa forma neutra. Deu uma orientação para o homem e deu a liberdade para o homem escolher. Quando nós vemos a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós podemos dizer que ali existem duas escolhas para o homem. A árvore da vida representando o próprio Deus e a árvore do conhecimento do bem e do mal representando Satanás. Então Deus colocou o homem naquela situação e deu a liberdade para que o homem pudesse escolher. Então sempre Deus nos dá a liberdade de escolha, diferente de Satanás. Satanás ele veio, enganou a Eva, mentiu para Eva e fez com que eles escolhessem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus nos dá liberdade e Satanás ele quer nos enganar, ele quer nos mentir e nos fazer errar. Então agora, diante já desses princípios estabelecidos, eu queria ler com vocês o capítulo aqui de Gênesis 3, mostrando na prática como que essas coisas aconteceram. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Então aqui Satanás vem com uma pergunta bastante sutil, colocando uma dúvida na cabeça da mulher, dizendo assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele sabia que essa não foi a ordem de Deus. Deus disse que o homem poderia comer da árvore da vida e de todas as árvores, menos a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, nesse momento, Satanás percebeu que Eva não tinha se atentado de uma maneira adequada para a ordem que Deus havia dado. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida e ela poderia comer. Então ela colocou aqui como se a árvore do conhecimento do bem e do mal estivesse no centro do jardim, e não foi isso que Deus disse. Outra coisa, ela fala assim: e nem tocareis nele. Quando nós olhamos ali a parte anterior, o capítulo anterior, nós não vemos Deus falar sobre tocar
no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus disse para não comer, ele não disse que não poderia tocar. Isso aparentemente já foi algo que Eva acrescentou. Então, a partir desse momento que Satanás viu que Eva estava confusa com relação à ordem que Deus havia dado, o versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, inicialmente ele veio com uma dúvida no que Deus tinha falado, e na sequência ele vem e ele mostra, assim, de uma maneira mais agressiva, se posicionando contra o que Deus havia falado. Ele disse assim: olha, é certo que não morrereis. E Deus havia falado: se vocês comerem, vocês vão morrer. Versículo 5 fala assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então, a partir do momento que Satanás viu que ela estava em dúvida, ele conseguiu levá-la para o ambiente da sua alma, né? A hora que a gente vê assim, olha, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, isso está relacionado à vontade, né? Nós vimos nas lições passadas que a nossa alma, ela tem a mente, a vontade e a emoção. Então, nesse primeiro momento, ele conseguiu tocar a vontade dela. Ela é uma árvore boa para se comer. No segundo momento, fala assim, agradável aos olhos. Agradável aos olhos, isso está relacionado com a sua emoção. E desejável para dar entendimento. Então, isso está relacionado com a sua mente. Então, Satanás conseguiu tocar na vontade, na emoção e na mente de Eva. Ou seja, a sua alma ficou toda tomada. Ele conseguiu conquistar a alma dela. O resultado foi que ela tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui algumas coisas são interessantes. Primeiro, a partir do momento que Deus deu a ordem para eles comerem da árvore da vida que estava no meio do jardim, a atitude deles deveria ser ir logo e comer da árvore da vida que estava no meio do jardim. Mas eles se afastaram, eles estavam ali passeando no meio das árvores, Eva se afastou de Adão e aí Eva foi abordada por Satanás. E na atitude de Eva nós também podemos tirar um princípio. Eva fez algo sem comunhão com Adão e sem comunhão com Deus. Então nós não podemos ficar perdendo tempo em desfrutar da vida, em desfrutar de Deus, da presença de Deus. Nós não podemos nos afastar de Deus e também as coisas precisam ser feitas na comunhão, principalmente na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, na comunhão com os nossos pais, com o nosso cônjuge. O princípio da comunhão nos guarda. Quando nós temos comunhão, Deus pode nos dar uma orientação. E essa queda do homem trouxe também algumas consequências. O capítulo traz algo bastante interessante sobre essas consequências. Não dá para a gente falar minuciosamente de cada uma delas, mas eu queria ler para vocês as consequências que esse capítulo traz. Então a primeira consequência foi que a alma do homem foi poluída, corrompida e ocupada. Então aquela alma que tinha sido criada para pensar nas coisas de Deus pela sua mente, desejar as coisas de Deus pela sua vontade e amar as coisas de Deus pela sua emoção, ela foi corrompida e ela agora se tornou independente de Deus, muitas vezes contrária às coisas de Deus. A segunda consequência foi que o corpo humano ele foi mudado em natureza. A partir desse momento que o homem pecou, o pecado ele entrou no corpo do homem, né? A gente vê um versículo bastante interessante, lá em Romanos 7, 17 e 18, Paulo diz assim, ó, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então a Bíblia mostra que a partir da queda, o pecado passou a habitar na carne do homem, a carne pecaminosa. A terceira consequência foi que o espírito do homem foi mortificado, isolando-se de Deus
e perdendo a sua função para com Deus. Então, quando Deus falou para o homem, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Isso não estava relacionado à morte física, não estava relacionado também à sua alma, à morte da sua personalidade, porque o homem continuou vivo, mas estava relacionado à morte no espírito. O espírito do homem que foi criado para contatar Deus, naquele momento ele foi mortificado e o homem perdeu a comunhão com Deus, perdeu a presença de Deus. A quarta consequência foi que o homem caído, ele tornou-se pecador. Então veio o pecado, um primeiro pecado, a partir desse pecado vieram vários pecados e uma vida de pecado. O homem se tornou um pecador. A quinta consequência foi que o homem caído foi condenado. Romanos, capítulo 5, versículo 18, diz assim: por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então toda a humanidade foi condenada ali em Adão. Por meio do pecado do Adão, essa natureza pecaminosa se estendeu a todos nós e todos nós também fomos condenados em Adão. A sexta consequência foi que a maldição foi introduzida. Por causa desse pecado, o homem e toda a criação está sujeita à vaidade, gemendo e sofrendo angústias sobre a escravidão da corrupção. Isso está em Romanos 8, versículo 20. Então também, por causa do pecado de Adão, o homem e toda a humanidade sofre essas consequências. A sétima consequência foi que o homem foi expulso do paraíso. O homem perdeu ali a presença de Deus. O paraíso era a esfera de vida e prazer que incluía a árvore da vida, na qual o homem podia receber a vida. Então, uma vez agora caído em pecado, sujo, o homem não poderia mais estar na presença de Deus, que é puro, que é santo. A oitava consequência foi a morte. Primeiro o espírito do homem foi mortificado e, por fim, o seu corpo também morreria. Então a morte reina sobre todos os homens. Isso está lá em Romanos 5,14. Então, nessa queda de Adão, nós vemos que o homem sofreu várias consequências. O plano de Deus de se relacionar com o homem, a princípio, estava frustrado, porque o homem tinha caído, o homem estava numa situação de pecado, separado agora de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus é puro, Deus é santo, e ele não pode se relacionar com o pecado. Então, a partir dessa queda, nós vamos ver que ainda ocorreram mais 3 quedas. O homem chegou numa situação muito caída, muito distante de Deus. E na sequência nós vamos ver o plano de Deus para resgatar e salvar esse homem. Graças a Deus, Deus não desistiu de nós. Mesmo nós caindo, nós nos tornando pecadores, distante de Deus, inimigos de Deus, Deus não desistiu de nós. Senhor Jesus, graças a Deus. Deus me ama, Deus te ama. Por isso ele preparou para nós uma grande salvação. Então esse capítulo mostra que nós estamos no meio de uma grande disputa. Deus querendo se relacionar com o homem e Satanás querendo atrapalhar e danificar esse plano original de Deus. E ao homem sempre Deus deixou a escolha, a liberdade da escolha. Então que nós possamos ver e aprender com essas quedas e nos voltar para Deus, buscar a presença de Deus e buscar nos relacionar mais com Deus. Amém.